O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, chamou de mito as alegações de que os réus do 8 de janeiro seriam inocentes. A fala ocorreu durante o julgamento para definir os limites de acordos de não persecução penal. Nesse tipo de acordo, acusados de crimes sem violência ou grave ameaça, como os supostamente praticados no 8 de janeiro, podem reconhecer a culpa e cumprir condições para não serem presas. Para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo, estão recusando o acordo de não persecução penal, que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado, em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. Os termos bastante moderados mencionados pelo ministro Barroso incluem uma multa de R$ 5.000, a proibição do uso de redes sociais pelo período de 2 anos e o comparecimento a um curso sobre democracia. Mais da metade dos acusados recusou o acordo para a substituição das penas. Silvio, o ministro Barroso disse que foram oferecidos aí 1.220 acordos de não persecução penal. Ele usou até o termo moderados, né, em relação a esses acordos oferecidos pela Procuradoria-Geral da República, e disse que vai renovar a oferta de acordo a essas 600 pessoas para que eles tenham a oportunidade aí de avaliar se recebem, né, se fazem esse acordo aí com a Procuradoria-Geral da República, e ele chamou de manifestação ideológica aqueles que se recusaram a assinar o acordo. Simplesmente porque o Supremo Tribunal Federal, e agora fica mais claro o espírito de corpo e como a maioria, talvez a totalidade, não sabemos, porque as sessões plenárias não são transmitidas ao vivo, não são presenciais, não tem o advogado fazendo a sua sustentação oral diante do juiz, defendendo o réu. Nada disso acontece conforme o devido processo legal, o direito, conforme o encaminhamento correto e constitucional, inclusive, em alguns casos, é absolutamente inconstitucional. Vamos deixar isso bem claro, é isso que está acontecendo no Brasil. Quando o ministro Luiz Roberto Barroso coloca 1.200 pessoas como um lote de animais aos grupos, ele sabe se foi feita a individualização de conduta, se há materialidade comprovada para cada um dos casos e se todas aquelas pessoas para quem foi oferecida a não persecução penal, o acordo de não persecução penal, que significa, traduzindo, assine uma confissão de culpa, pague uma multa e aí você fica sem a tornozeleira e eu te devolvo o passaporte. Honra não se negocia. Talvez algumas pessoas estejam defendendo a sua honra para dormir bem com a sua própria consciência, com a sua alma, para os seus familiares, para os seus filhos, porque ali eram pais, mães, avós e avós. Quando você generaliza, você coloca alguns estúpidos que cometeram crime de depredação, de vandalismo, que devem ser punidos, esses sim, tem imagem, tem comprovação, tem DNA. Pois bem, que sejam punidos pelo crime de vandalismo, pelo crime de depredação. Aliás, alguns já até talvez tenham cumprido já o período, já tenha sido decorrido. Agora, e os demais que foram embarcados em ônibus, que sequer sabiam o destino, foram parar num ginásio da Polícia Federal e de lá na Papuda no caso de homens, na Colmeia no caso de mulheres? E essas pessoas que acordam atrás de uma cela, olhando para um muro de concreto e pensando que os filhos estão crescendo do outro lado do muro, achando que o pai é culpado, e o pai diz, eu não sou culpado. Eu fui lá protestar contra o triunfo da indecência, porque protestar a céu aberto ainda era permitido e legal dentro de uma democracia constitucional, desde que não se arremesse uma pedra, desde que ninguém ameace ninguém, desde que ninguém cometa nenhum crime contra a integridade de ninguém. E em alguns casos sequer crime verbal foi configurado. Então o ministro Luiz Roberto Barroso coloca todos dentro de um lote, como se fossem animais, como se fossem selvagens, num país que tem 72 facções criminosas mapeadas.
num país que tem o PCC em 24 estados e o Comando Vermelho em 22 estados. De um Supremo Tribunal Federal cuja maioria dos ministros é a favor do desencarceramento e da excrescência chamada saidinha de presos. Eles estão na rua aqui no estado de São Paulo. Foram liberados e cometeram crimes. Será que aquelas senhoras que estavam rezando com a camisa do Brasil em frente a um carrinho de algodão doce, um pipoqueiro? Será que aqueles motoboys, será que aqueles funcionários que estavam simplesmente indignados e foram parar lá numa tarde que terminou de um jeito que ninguém gostaria, nem eles, nem nós, nem os ministros do Supremo? Será que eles são tão criminosos como quem mata, como quem rouba, como quem comete crime de latrocínio, roubo seguido de morte, como um estuprador, como um traficante? Será? Será que eles podem ser colocados todos na mesma régua, ministro Luiz Roberto Barroso, de não persecução penal? Jogo para você aí, Piotr. Barroso chamou de manifestação ideológica, né? Aqueles que estão se recusando a assinar o acordo de não persecução penal, que prevê, inclusive, que a pessoa tenha que confessar o crime. Aí o Silvio colocou bem nessa questão de reconhecimento de culpa, como também uma defesa da honra dessa pessoa ali, né? De não querer assinar esse acordo. Aí fica uma situação complexa para esses mais de 600 que se recusaram a assinar, que continuam com tornozeleira, que continuam com restrição à liberdade e as demais ali, medidas restritivas. Então, isso não é uma medida de coação? Não foi isso que o Supremo disse em relação à Lava Jato? O decano disse as masmorras de Curitiba, ou alguma coisa que o valha parecida com isso. O Supremo disse que todo aquele tratamento foi absurdo, ilegal, e hoje está colocando todos os corruptos, inclusive confessos, na rua, devolvendo até o que eles confessaram, que roubaram. Mas eu vou nessa linha que o Silvio já fez menção aqui. Ele chamou de mito as alegações de que os réus do 8 de janeiro seriam inocentes. Ministro Barroso, de quem o senhor está falando? Porque eu preciso individualizar a conduta, eu não sei se são 1.500, 1.600, bom, de quais o senhor está falando? Talvez porque essas pessoas não assinaram, porque elas julguem que é um mito que nós temos o devido processo legal no Brasil. É um mito que temos um Supremo Tribunal Federal equidistante. É um mito que a Constituição esteja em vigor. Talvez elas acreditem nisso e, convenhamos, elas têm motivos, hein? Pela realidade brasileira recente. É um mito que a separação dos poderes, como previsto na Constituição. É um mito do devido processo legal que eu já mencionei, com o foro adequado para julgamento, que essas pessoas não tinham, o foro para estarem no Supremo nesse momento, que a ampla defesa está sendo respeitada com acesso do advogado aos autos e manifestação ali, em que o juiz vai julgar depois da manifestação com o tempo para levar em conta, não com a sentença já prolatada ali, escrita, a hora que acaba a manifestação do advogado já tem a sentença. Então, do que adiantou aquela manifestação, a sustentação oral do advogado, que em alguns casos nem isso foi permitido? Então, talvez porque essas pessoas vejam que isso tudo é um mito. E aí sim, talvez estejam sim fazendo uma manifestação ideológica em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa da Constituição brasileira, em defesa da democracia brasileira, em defesa do foro adequado, em defesa de tudo isso que até outro dia existia e que, neste momento, tudo isso foi negado para essas pessoas. E se isso é uma manifestação ideológica, que bom, que seja bem-vinda essa manifestação ideológica. Ou porque elas estão dizendo, eu não fiz nada do que vocês estão me acusando e eu tenho o direito de dizer, agora, a elas está sendo garantido o devido processo legal? Não, vão ser julgadas na última instância, não tem direito a recurso quase nenhum e o recurso vai ser julgado pelo mesmo juiz. Então, quer dizer, o senhor, doutor Barroso, convenhamos, como eu digo aqui, ao senhor não é dado o benefício da ignorância, o senhor conhece o direito, nós sabemos que o senhor conhece o direito. O senhor acha que a normalidade jurídica no Supremo Tribunal Federal Brasileiro hoje, neste caso, a normalidade que o senhor conheceu, inclusive como advogado de um italiano assassino, multi-assassino, na verdade, da Itália, o senhor acha que há normalidade jurídica agora? Ou é um mito que temos normalidade jurídica? São perguntas, precisam ser respondidas. Augusto. Barroso deu de mentira, agora compulsivamente, né? Ele contou uma mentira há poucos dias, grave, afrontosa, sobretudo em relação a essas vítimas da ditadura do judiciário presas no 8 de janeiro. Ele disse que você fazia o acordo de persecução penal e que o acordo não te atribuía nenhuma culpa por nada, você não tinha que admitir algum crime.
Mentira. Você tem que admitir que ele te livrava de qualquer problema, a tua ficha ficava zerada. Mentira. Mentira. Ele mentiu para induzir mais pessoas a confessarem crimes que não cometeram. Que não cometeram. Tanto que foram libertadas por falta de provas. Não havendo provas, está configurada a inocência. Porque, em princípio, o sujeito é inocente. Se é acusado, aí cabe ao acusador o ônus da prova. Transferem o ônus da prova para o acusado, aqui na nossa ditadura do judiciário, e agora me vem o Barroso de mitos, alegações de serem inocentes. Todo mundo fez a mesma coisa. Como é que se pode afirmar um absurdo desse se não houve a especificação, a individualização da conduta? Todo mundo fez a mesma coisa, agiram treinados como uma tropa, é isso que se quer. Quer dizer, o mendigo que foi lá para ver, foi fazer o que faz o mendigo, foi olhar o movimento, e que o Supremo proíbe, né, a remoção do mendigo é proibida pelo Supremo. Ele não pode ser levado para lugar nenhum, pode ir para a cadeia, desde que o Moraes queira, e isso é avalizado pelo Barroso. O advogado, segundo o nosso querido Sobral Pinto, avô do Guilherme Fiuza, que continua sob restrições, ele dizia que o advogado é o primeiro juiz da causa e se recusava a fazer a defesa, a afirmar, por exemplo, que era inocente um culpado. Eu só vou procurar abrandar a pena com as atenuantes. Não vou mentir, não mentia. O Barroso é daquela ala de advogados que acharia o Sobral Pinto um otário. Otário, um visionário, sonhador. Tanto que ele enxergou, o Piotr lembrou isso, enxergou no Cesare Battisti, durante 10 anos, um inocente. Por que não enxergar um culpado num inocente por 10 anos? Ele só está fazendo o contrário. Advogado toma partido, esse tipo de advogado. Ele toma o partido que convém. Então ele pode tranquilamente, cinicamente, essa é a palavra, cinicamente, ele acusa um inocente e absolve um culpado. É isso aí.